Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TFPR Entrevista. Meu nome é Luciano Minghini e o TFPR Entrevista é um programa criado pelo professor Leandro Zago e pelo servidor da área de tecnologia, o Alessandro Santi, com o objetivo de nós apresentarmos um pouco mais sobre o que a UTFPR faz, principalmente como que a comunidade se relaciona com a UTFPR, quais são as entregas que a UTFPR ou a interação que a UTFPR tem com a comunidade, seja a comunidade interna aqui da própria UTFPR de Pato Branco, né? Assim como a comunidade de Pato Branco e região sudoeste do Paraná. Hoje nós temos um super convidado especial, o professor Edival, que é psicólogo, né, prof? Sim. Me corrija se eu falar besteira, tá? Não, eu sou psicólogo. A gente não combinou nada para variar, né? Uhum. Eu sempre improvisando, mas faz parte. O professor Edival é psicólogo do Departamento de Humanas e leciona para praticamente todos. Se não leciona agora, já lecionou para praticamente todos os cursos aqui do campus Pato Branco, prof? Pergunta essa. Eu acho que todos. Manutenção industrial, não. Manutenção. Tá, hashtag fica a dica para o coordenador. Se eu não me engano, o coordenador ainda é o Brat. Brat, tá aí Acho uma que esse não. figuraça único, que não. pode contribuir. Acredito que no currículo novo vai ter psicologia lá na carga horária de manutenção, se eu não me engano. Anyway, professor Edival, junto com a professora Maria de Lourdes, que também é outra figura fundamental para o nosso campus aqui. Ela não pôde estar presente hoje porque ela está recebendo um pessoal de fora. Mandou um abração para todos vocês, pediu para que vocês cliquem no joinha e compartilhem com todo mundo aí o canal para que vocês possam divulgar para todo mundo que tem interesse em conhecer o TFPR e o que nós estamos aprontando, né? O que o professor Edival e a professora Maria de Lourdes estão aprontando aqui com a gente nos cursos. Para quem não me conhece, eu sou professor do curso de administração, eu leciono marketing e o marketing é uma disciplina que o pessoal não gosta muito nos outros cursos, o pessoal leciona na administração, né? Também fica a dica aí para os outros cursos, se vocês quiserem inventar moda nessa área de mercado, estamos aí. Mas voltando, a gente tem, junto com os professores Edival e Maria de Lourdes, um trabalho em conjunto, né, para atender uma demanda da comunidade e uma demanda jurídica, uma demanda legal do próprio MEC, né, que impõe aos cursos uma carga horária de atividade de extensão. O que é atividade de extensão? É a universidade atuar junto com a comunidade externa à universidade, né, interagindo. Então existe uma troca aí, tanto de conhecimento científico e experiência prática, como de diferentes tipos de conhecimento, prático e teórico. Então, aonde nós temos um protagonista, que é o estudante, né? O estudante, ele é o maior protagonista dessa interação entre a UTFPR e a comunidade. O professor Edival e a professora Maria de Lourdes propuseram para o campus uma estrutura, uma lógica para a gente envolver os alunos numa atividade. Não vou contar como aconteceu, quem vai contar é ele. Então, para de falar, né, Luciano? Ok, então vamos lá. Professor Edival, vamos começar pelo básico. Uhum. Quem é o professor Edival? O professor Edival é alguém que está na UTFPR desde 1993. Nossa, que legal. Eu cheguei a Pato Branco com o Cefet Paraná para trabalhar no Cefet Paraná. Que legal. E aqui fiquei desde então. Eu vim de Curitiba para cá. Eu fiz a minha graduação em psicologia na Universidade Federal do Paraná. Joia. E quando eu estava, eu acho que ali pelo final do primeiro semestre, antes de acabar o primeiro ano do curso, eu já sabia mais ou menos que rumo que eu ia dar para minha vida profissional. Olha que legal, prof. No sentido de que a escolha pela área foi pensada, muito deliberada. Então eu entrei para fazer aquilo que eu queria fazer, que era lidar com gente. E aí, logo no começo do curso eu tive
eu tive o prazer de entrar numa boa universidade e com alguns professores do curso que tinham um interesse muito grande em pesquisa. Que joia, prof. E logo no começo do curso eu desenvolvi esse interesse. E aí, dentro da psicologia, a área que mais, assim, que me chamou imediatamente a atenção foi a área de desenvolvimento humano. E isso pressupõe os processos de aprendizagem. Então, o que me interessou muito foi esse processo de como um filhotinho da espécie humana se torna um ser humano. Sim. E isso é um processo de aprendizagem. Sim. E de desenvolvimento. Isso me interessou muito já no começo da faculdade. Que legal. E aí eu ficava pensando, né, jovem, cheio de sonhos e tudo, ficava pensando, mas onde é que eu vou trabalhar com isso na psicologia? Só tinha um lugar possível, era dentro de uma universidade. Não tinha outro lugar. Desculpa, prof, a linha sócio-histórica seria uma linha, porque a psicologia ela tem algumas... Sim, tem várias. Não, no começo não, eu tinha um interesse muito grande pela psicologia behaviorista, comportamental. Ok. Mas por quê? Porque esse interesse? Eu já vou voltar a falar como é que eu vim parar aqui. Mas por que esse interesse? Eu nunca aceitei muito a visão idealista de mundo. Uhum. Então, as psicologias idealistas não me interessavam muito. Eu nunca estive muito de acordo. Eu não achava que era uma concepção de ser humano e de mundo com a qual eu me afinava. Uhum. E eu tenho esse viés mais materialista, então a minha entrada foi pela psicologia comportamental. Mas também muito cedo, na graduação, em 1988, eu acho, não lembro o ano exato, mas acho que é 88, 89, eu comecei a ter contato com a psicologia histórico-cultural. Uhum. E aí eu disse, bom, é isso, porque ela é materialista, também, óbvio, mas vai além do mecanicismo da psicologia comportamental. Então é aqui que eu vou ficar. Sim, aí eu procurei estudar mais estudar não, eu procurei mas é isso mesmo, estudar um pouco mais nesse viés e acabei tomando ele como rumo teórico-metodológico. Que legal. Eu não me considero estudioso da teoria, de jeito nenhum. Não é isso. Mas preferência, então, por assim dizer. Show. Bem, e aí, então, eu estava dizendo no começo onde é que eu vou trabalhar? Se eu não, né? Onde é que eu vou trabalhar? Só pode ser numa universidade. E aí, antes mesmo de terminar a graduação, eu prestei o concurso pro Cefet Paraná. Que legal. E eu fui aprovado antes de concluir a graduação. Olha só. E aí terminou, deu certo, né? Os prazos, tudo deu certinho. Eu vim a Pato Branco para trabalhar no Cefet sem ter colado o grau. Olha só, prof. Naquela época tinha uma flexibilidade maior, né? Hoje o nível de exigência é bem maior. Mas... Sim. Aí, claro que para eu poder assumir e tudo, eu tive que comprovar que eu tinha concluído o curso, todas essas coisas todas, né? E aí fiquei, falei, agora eu vou fazer o que eu quero, o que eu sempre quis e no ambiente que eu queria estar. Né? Perfeito. Aí o processo de desenvolvimento seu, tanto profissional como de pesquisador, né? Porque o professor chegou a fazer mestrado e doutorado depois, sim. ou não? Sim. E aí eu vim para cá, e aí já de imediato, quando eu cheguei, assim, acho que 6 meses, não deu 6 meses, a Instituição de Ensino Superior de Pato Branco me convidou para dar aulas de psicologia. Que legal. E depois ela foi incorporada pelo então Cefet Paraná, que aliás é o curso de administração. Então eu iniciei minha carreira docente nos cursos de administração e contábeis e no antigo processamento de dados. Da fundação. Olha daqui. Só. Isso. Que legal, prof. Isso. E aí, sempre com esse interesse da área de desenvolvimento humano e aprendizagem. E aí eu fiz o mestrado na Unesp, no Campus Marília,
Que legal. e estudando a questão de teorias de aprendizagem, de como os professores entendem que a aprendizagem ocorre. E aí, depois, eu fui para o doutorado, eu fui para a USP, e na USP eu fui para a Faculdade de Educação, na linha Psicologia da Educação, e aí desenvolvi lá um estudo sobre, mas aí mais de cunho teórico, filosófico, sobre os fundamentos filosóficos da psicologia histórico-cultural. Aí sim, e aí, só que na época ainda havia muita discussão sobre ciclos de aprendizagem, e eu propus uma tese de como a psicologia histórico-cultural poderia sustentar teoricamente os ciclos de aprendizagem. Que legal. Se eu fui bem sucedido ou não, eu não sei. Mas o fato é que a questão dos ciclos de aprendizagem, dessa sustentação teórica do ciclo de aprendizagem, acabou sendo aquilo que menos apareceu na minha tese. E eu não sei por que meus estudos mais aprofundados daí assim, de cunho, sei lá, talvez no fundamento filosófico da teoria, foi isso que acabou tendo mais... acabou ficando mais conhecido, sabe? E aí aconteceram várias coisas. Eu fui, inclusive, isso é uma coisa que eu nunca falei muito por aí. A prefeitura do município do Rio de Janeiro me chamou para dar um curso para os professores da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E lá fui eu para o Rio de Janeiro dar esse curso. Fiquei uma semana lá no aterro do Flamengo. E aí fomos trabalhar com os professores da rede municipal do Rio de Janeiro. Entre outras coisas. Então, eu prestei assessoria para uma editora, a consultoria para revisão técnica de uma tradução de uma obra de Vygotsky. Isso tudo em função isso tudo em função do fato de eu ter feito doutorado na USP e por conta não que a USP seja a melhor universidade que outras, mas indiscutivelmente ela tem visibilidade, né? Sim. Ela tem tantas universidades tão boas quanto, sim. Mas não é isso. Mas é pelo tipo de trabalho, de estudo que eu desenvolvi lá, né? A tua contribuição teórica te trouxe um certo reconhecimento nisso aí, mais do que aquela questão prática dos ciclos que o senhor falou, né? Muito mais, aquilo lá ficou ignorado. Interessantíssimo. Isso ficou ignorado. E depois toda a minha produção foi mais nesse sentido dos fundamentos filosóficos da psicologia histórico-cultural. O que eu escrevi, o que eu falei, por aí, é quase tudo mais ou menos nessa linha. Que legal. Prof, se o senhor me permite trazer essa tua experiência, tanto acadêmica quanto de vida, para essa atividade que vocês estão desenvolvendo agora. Isso contribui, né? Essa tua perspectiva. Eu sou suspeito para falar, porque na minha tese eu também usei a base do Vygotsky para entender como é que a gestão se desenvolve, né? Como o gestor se desenvolve enquanto gestor, né? Como gestor, alguma coisa nesse sentido. Então eu sou apaixonado pela perspectiva histórico-cultural. Mas, vamos lá, na tua opinião, o que o senhor acredita que essa perspectiva pode trazer para essa proposta de inserção da extensão nos cursos de ensino superior? E mais especificamente a proposta que vocês trouxeram aqui para o campus, porque é uma proposta que eu acredito que possa ser um modelo a gente perseguir, né? Alguma coisa assim. Se eu puder, tem uma relação, essa tua história, essa tua experiência acadêmico e de vida, ela contribui para essa proposta que vocês estão construindo hoje? Tem. Mas eu tenho que falar da minha graduação de novo ainda. Eu quero começar. Prof, por que eu quero começar? Por que eu quero dizer isso? Falar disso? Porque muito cedo na graduação eu fui me envolvendo com atividades, sei lá, extracurriculares ou de extensão, muito cedo. E o aprendizado que eu obtinha nesse tipo de atividade era muito grande, muito grande. Eu aprendia muito fora da universidade.
Que legal. E não só fora da universidade, mas fora da sala de aula. No ambiente universitário eu aprendia muito, muito. Eu acho que até muito mais do que dentro da sala de aula. Porque eu sempre fui também muito curioso com tudo, muito rato de biblioteca, essas coisas todas, né? Mas foram as atividades de extensão, lá em Piraquara, lá na região metropolitana de Curitiba, que eu fui percebendo assim, nossa, como isso é importante para a formação e, por conseguinte, do desenvolvimento da gente como pessoa. Oxalá os estudantes todos da graduação pudessem ter um percurso assim, né? Então, e como é que essa atividade, da qual falaremos mais adiante, eu imagino, se liga com desenvolvimento? Eu vou dar um exemplo de um depoimento de um estudante do curso de Ciências Contábeis, de um estudante de uma turma minha. Ele me disse o seguinte, então assim, ó, pós-pandemia, eles finalmente vieram para a universidade fisicamente. E aí, do estudante desses grupos, ele fez um depoimento em público assim, ó, eu achei que eu vinha na universidade para ter um curso. E eu vim para a universidade para fazer um curso. Olha a diferença. Nossa, sim. Né? Daí ele falou assim, o estudante nesse depoimento, quando o professor Edival falou na sala de aula, vocês não vão ter um curso comigo, vocês vão ter que fazer o curso, que é o da disciplina de projeto integrador. Esse curso vocês é que vão fazer. Ele falou que não tinha entendido muito direito, mas quando ele se viu tendo que ele identificar um problema e ele propor junto com os colegas dele, do grupo dele, uma solução, daí ele chegou à conclusão de que isso quer fazer o curso. Sim. Isso quer fazer o curso. Então, para o lado do estudante, do desenvolvimento pessoal, é evidente, é grande a contribuição. Mas tem uma outra coisa que é também muito importante, que nesse tipo de atividade, só tem um jeito de o estudante fazer. Ele só pode fazer se ele identificar na comunidade alguma questão que possa ser tratada ou pelo menos indicar alguma saída, alguma solução para ela. Então, ele tem que ter contato com a comunidade. Sim. Quer dizer, nessa disciplina, acho que a maior parte do tempo os estudantes nem ficam em sala de aula. Ou eles vêm na sala de aula no dia programado para a gente discutir, e orientar e ouvir. Mas fora daquele horário programado, eles precisam ir muito para a comunidade, muito entrar em contato. Uhum. Então, eles aprendem isso também. Mas, por outro lado, a comunidade acaba percebendo que a universidade não é uma coisa que está, não sei, no topo de uma colina. Aliás, a nossa literalmente, né? Está no topo de uma colina. No nosso caso é literal. Só no né? caso. E é inacessível, e é uma coisa do outro mundo. Não, a universidade, ela é nós, né? A gente aprende com a comunidade muito, eles e levamos para lá, eles aprendem conosco também. E a gente tem percebido isso nessa disciplina de projeto integrador. Então, é isso. Quando o estudante ele se envolve com ela, aliás, não tem jeito de fazer essa disciplina sem envolvimento. É muito difícil que ele não perceba mudança assim muito significativa nele próprio, sabe? Nele próprio. E em mim, posso falar isso da professora Maria de Lourdes também, aliás, colega com quem partilhamos este campus aqui há quase 30 anos, né? Desde sempre estamos juntos aqui. A mim muda muito, eu aprendo muito e com isso eu me torno outra pessoa e eu acho que com ela mesma também, né? A gente não fica indiferente. A gente que está mais no papel de espectador ou às vezes apoia numa ideia e tal, para a gente isso já influencia de forma significativa. Né? Então, a frase do teu aluno, eu acho que é o que gera um impacto inicial, eu acho que para nós, né? Para essa conversa que a gente está tendo, eu acho que o impacto inicial é a frase do teu aluno. Que ao invés da gente ter um curso, eles fazem um curso. Fazem um curso.
Gente, se vocês quiserem entender mais sobre essa proposta, acessem o link do canal da UTFPR Pato Branco e vejam toda a entrevista com o professor Edival, que vai estar apresentando aí projeto integrador, né, prof? Isso. Tá, é isso aí. Nós chamamos de oficina de projeto integrador. Aí, ó. E por que oficina? Em língua portuguesa, oficina é um lugar de trabalho. Né? Então, eu não dou aula de oficina de projeto integrador. Eu me reúno com os estudantes. Claro, eu não abro mão do meu papel de professor, nem poderia. Eu dou orientações, dou diretrizes, digo o que é preciso fazer, mas o que e como vai ser feito são eles que são os protagonistas. Sim. E como nos momentos de aula nós ficamos trabalhando sobre aquele projeto ou sobre aquela proposta, é que a gente trata isso como oficina. Então, não é um momento que o professor chega e fica dando aula no quadro, discutindo conceitos, teorias. Esses conceitos e essas teorias eles estudaram em outras disciplinas, porque a ideia do projeto integrador é integrar conhecimentos de outras, né? Então, seria correto dizer que o teu papel ele não é só aquela coisa do lecturer, né? O palestrante ali, né, na frente, e sim esse integrador, né? Você está ajudando a integrar esses diferentes conhecimentos e o sujeito, né? Porque o sujeito agora também deixou de ser só o aluno. Também a comunidade. Porque o aluno teve que ir lá ver qual é o objeto a ser trabalhado, né? Então, a gente tem aí um sujeito integrado, né, entre a universidade e a comunidade. E o professor passa a ser um elemento integrador desse processo, né? Isso. E sabe que dá uma pontinha de orgulho, assim, ó. Não é soberba, não é isso, de jeito nenhum. Mas é que faz um bem danado. Então eu vou te dar um exemplo vou falar um outro exemplo, uma coisa bem recente, de uma dupla de estudantes que identificaram, então numa turma do ano passado, um grupo identificou um problema com os MEIs da construção civil, no tocante à gestão do negócio deles, mas mais no sentido da área contábil, né? Não, porque eles são do curso de contábeis. E como formalizar o negócio, como lidar com a questão dos tributos e tudo mais. Tem essa questão. E aí fizeram um trabalho com os MEIs. Essa turma agora, um grupo identificou um problema muito semelhante com os motoristas de aplicativo. E alguns deles são MEIs também, né? Identificaram, fizeram uma enquete para fazer levantamento de necessidades e aí propuseram, aí encontraram uma instituição parceira para discutir a questão financeira com eles. Aliás, duas instituições parceiras. E uma dessas instituições era um posto de gasolina. Olha! Então, você consegue imaginar, eu nunca imaginei isso que eu vou te falar. Então, eles reuniram 20 e poucos motoristas, eu acho que era 21 motoristas, num posto de gasolina, claro que num ambiente adequado, era na lanchonete do posto de gasolina. Daí não atenderam outros clientes na lanchonete nesse dia. E estavam lá os motoristas todos lá nesse posto de gasolina, e aí o pessoal da outra instituição foi lá para fazer uma fala sobre investimentos, sobre como fazer a gestão financeira e tudo mais do negócio, né? Do negócio deles. Eu nunca imaginei que um dia a universidade ia estar lá na sala, no posto de gasolina, sabe? Ensinando. Que os alunos iam estar ajudando a ensinar. Eram os alunos que estavam lá, não era eu. Eu fui lá só para assistir. Eu não fui lá para dizer. Eu nunca imaginei um negócio desse. E os motoristas também. Sim. Acho que nunca imaginaram que um dia alguém da universidade ia estar lá junto conversando com eles. Assim, de igual para igual. Sim. Aprendendo com eles. E aí a gente volta e fica assim, puxa vida, esse negócio é bom.
esse negócio que eu digo é do projeto integrador, de fazer os meninos interagirem com a comunidade e aprender coisas com a comunidade e dar retorno para a comunidade. Retorno porque a gente tem que fazer isso mesmo, afinal de contas nós somos uma instituição do povo, né? Nós somos uma instituição do povo, não é à toa que nós somos servidores públicos, né? Nós somos servidores do povo e esta universidade tem que estar a serviço do povo, que a sustenta, né? Sim. Que a sustenta. Então é uma obrigação nossa. Mas a gente fazia isso muito pouco, a gente acha que a gente dá aula, a gente ajuda os nossos estudantes a se desenvolverem da melhor forma possível nos cursos deles, mas até agora, até com pouco contato com a comunidade, né? Ou com a comunidade quando ela chega aqui dentro. Mas de sair daqui para lá, não. E aí, nesse tipo de atividade do projeto integrador, tem sido acontecido isso. Então, hoje ou amanhã, lá na cidade de Saudade do Iguaçu, deve estar ocorrendo uma atividade com crianças. Olha que legal. Com crianças do ensino fundamental, mas pequenas, crianças bem pequenas, acho que nos primeiros ciclos, nas primeiras etapas, de educação ambiental. Sobre uma discussão com as crianças sobre a separação de resíduos e a importância disso tudo, né? E depois as crianças vão para casa vão receber mudas de árvore para plantar, ou nos quintais, ou como é que chama? Ajudar a aumentar a mata ciliar de córrego, coisas assim, ou proteção de fontes. Que legal. E aí uma pessoa que estuda contabilidade, que está pensando em questões assim, financeiras da instituição, questão contábil, fiscal, jurídica, está lidando com criança também. E está aprendendo também. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, prof. Mas termine tua linha de raciocínio. Então, mas isso ele inventou da cabeça dele? Não, esse grupo foi nesse lugar, conversa com as pessoas, vão nas escolas, identificam alguma questão onde eles podem atuar e tem feito. Joia. A minha pergunta é muito nesse sentido, e eu acho que tem tudo a ver com a proposta de vocês. Eu vou falar um pouquinho do nosso curso, né? A gente tem outras atividades propostas para os nossos alunos que são de resolver problemas. O senhor falou muito disso, né? De que a proposta é entender um problema da comunidade, da sociedade e ir lá atuar de alguma forma. A gente tem isso na administração. Então a gente vai visitar uma pequena empresa, verifica o que eles precisam e de repente a gente ajuda na área financeira, na área de marketing, na área de operações, né, e tal, na área de gestão de pessoas. A engenharia tem isso também, né? Contábeis, tem lá uma questão de tributos que precisa ser resolvido. Então, no curso já existe essa prerrogativa, já até pela história da UTFPR, né? A UTFPR tem muito essa pegada da aplicação da teoria, né? Da aplicação do conhecimento científico. Mas não é a mesma coisa, né, prof? O projeto integrador, ele não é para resolver um problema só da profissão, do processo formativo, né, do aluno. Conta um pouco para nós. Então, essa história ela é comprida. Não tem problema, depois o Alessandro edita isso. Por que eu digo que essa história é comprida? Porque ela não começou no semestre passado ou no ano passado. Muito bem. Então, eu e a professora Maria de Lourdes, nós somos do Departamento Acadêmico de Humanidades. Na verdade, não é de Humanidades, é de Ciências Humanas. Não de Humanidades. Ciências Humanas. E nós somos um departamento que não temos um curso aqui. Então, assim, nós atuamos em vários cursos se existe algum curso que é mais próximo no sentido de quase pertencimento ao departamento, mas não é só do departamento, é a pós-graduação em desenvolvimento regional. Perfeito. Mas óbvio que tem professores, inclusive na raiz desse programa tudo, que não eram do Departamento de Ciências Humanas. Mas tem um grupo muito numeroso lá.
Mas então não é, de fato, não é um curso do DA1. Mas o DA1 atende todos os cursos, e com a discussão das humanidades. E aí, já há algum tempo, lá se vão bons anos, viu? Que no DA1 a gente sempre pensou em propor formação humanística na universidade, no campus. E fomos discutindo isso, e a gente foi aperfeiçoando isso, e chegamos até a ideia de propor um curso de humanidades, que não fosse o caso, que nós não tínhamos interesse em diplomar, não se trata disso, mas que seria uma forma de contribuir para que a universidade de fato cumpra o seu próprio lema, que é o tal do humanismo, tecnologia com humanismo. E daí aproveitar a massa crítica lá do DA1, que tem, e montar assim percursos formativos na área de ciências humanas. E aí nós viajávamos, assim, por exemplo, poxa, mas por que a gente não faz um curso aberto, com uma temática orientadora, e aí junta grupos de professores e convida pessoas de fora e até da comunidade para tratar dessas temáticas, e não precisa vir aqui alguém da comunidade que tenha curso superior, nada disso. Há conhecimento e há sabedoria também fora da universidade, né? Sim, outras formas de conhecimento. Né? E por pessoas que talvez nunca tenham frequentado escola, Sim. que também têm sabedoria. E não só conhecimento. Exato. Que é a sabedoria além, né? Que vai além do conhecimento. Que a experiência de vida dá, né? Mas nunca foi possível. Mas a gente tinha a ideia de fazer, então, imagina, a gente vai tratar de cultura, então abrir as aulas que não seriam aulas, seriam sessões ou qualquer coisa parecida no auditório com 100 pessoas, com quantas pessoas quisessem entrar e assistir. Isso ser partilhado por vários e vários professores. E a gente ia discutindo daí temas, política, economia, religião, arte, tudo que a área das humanidades pode, apesar de economia ser mais das sociais aplicadas, né? Mas que a gente pudesse, história e tudo mais, a gente pudesse contribuir. Mas por conta do modo como a universidade, e agora eu falo a universidade, não é só a UTF, porque muitas, né? Nem todas estão, o modo como elas estão organizadas, não tem muita flexibilidade, né? A gente não tem muita flexibilidade. As públicas principalmente. O fato é que a gente não tem. Sim. Muita flexibilidade para que os estudantes possam, eles, traçar os seus percursos formativos. Né? Não é assim que é entendido o processo no Brasil. Embora a gente sempre imaginou que pudesse fazer isso. Né? Isso. Bom, e ficamos com isso. Até que surgiu a necessidade de, então, legal, porque a ideia da interação universidade e comunidade sempre existiu. Aliás, a extensão é tripé, né? Sim. Tripé da universidade, de qualquer universidade. Sim. Mas, de fato, agora, por força de normativa, a universidade tem que fazer a extensão. E tem de ter a extensão na formação do estudante. Isso, mais do que ter a extensão, é ter na formação. Na formação do Porque estudante. A extensão a gente sempre teve, né? Acho que nesses 100 e poucos anos, 115 anos quase que a gente tem, né, de universidade, a gente sempre fez. Sempre fez. Mas agora agora o estudante tem que se envolver. Né? Isso faz parte da formação dele. E aí, então, nós começamos, então aqui a gente vai poder atuar. Porque a extensão pode tratar de um problema técnico, que seja, como você disse. Né? Pode. E vai estar atendendo? Vai estar atendendo. Mas e se nesse processo de tratar de uma questão técnica, será que o estudante não pode também começar a ele ter uma formação, de fazer uma formação, eu vou usar uma palavra chavão aqui, humanística?
que vá além do cálculo, que vá além do problema técnico, uma formação dele como pessoa humana. Também falar pessoa humana é redundante, né? Sim, eu tenho dito para eles que é a oportunidade de eles se desenvolverem como indivíduos e cidadãos. E aí nós enxergamos, puxa vida, então pode ser que a gente consiga. E aí vem a oportunidade de fazer isso nos cursos, então, nos currículos dos cursos. E aí vem lá, então, mas vocês têm que fazer disciplinas integradoras. Então, vamos pensar nisso. E aí a professora Maria de Lourdes e eu assumimos a tarefa. Eu assumi, ou me assumiram a tarefa, porque lá atrás, sei lá, 5, 6, 7 anos, talvez mais do que isso, seguramente, depois que eu voltei em 2014, mais ou menos de 2014 para cá. Caramba, eu disse depois que eu voltei em 2014, que eu estava num pós-doutorado na Europa. Ok. Aí a gente começou a discutir essa ideia de um curso de humanidades, e eu propus para o departamento. E daí isso foi sempre objeto de discussão, e agora quando chegou a vez, então, qualquer colega poderia assumir, e qualquer colega que assumisse teria a minha ajuda, claro, óbvio, meu apoio total, né? Mas eu não podia pelo menos, me dispor a contribuir, né? E aí eu me dispus, a professora Maria de Lourdes também se dispôs, e aí nós começamos a pensar e como fazer isso, né? Isso que seria as disciplinas integradoras, né, que integraria conhecimentos de várias áreas, né, de formação para os estudantes. E aí começamos a pensar nisso. E aí então mas a gente já tinha pensado algo lá atrás para aquele percurso formativo, e então agora nós vamos adaptar. E aí estudamos um pouco do que ocorre no Brasil, por aí, essas disciplinas integradoras, né? O curso técnico lá de agrimensura, os cursos sempre teve uma disciplina chamada projeto integrador, né? Projeto integrador. E, aliás, desculpa falar isso, depois pode até cortar, se quiser. Santi, que o meu menino fez o curso técnico ali. E o projeto ele se propôs a avaliar alguns softwares de geoprocessamento, e aí eu vivia carregando os equipamentos para ele para cima e para baixo, aí, avaliando lugares de Pato Branco. O parque lá aquele do Jardim das Américas ali, não, do Sambucara, tem um bosque ali, né? Sim. Nossa, quantas vezes a gente se enfiou naquilo lá com os equipamentos para avaliar e tal. Tá, essa parte pula. Mas tinha uma disciplina de projeto integrador. Agora vamos para a graduação. Daí eu nunca trabalhei lá no médio com isso, né? Mas vamos para a graduação, como é que nós vamos fazer? Aí fizemos esses estudos de como ocorre em outras universidades e tudo mais, e fizemos uma proposta nossa. O que é essa proposta nossa? Então, assim, mais ou menos o que todas as universidades fazem é uma entrada na comunidade, um diagnóstico e uma proposta. Isso a gente fez, claro. Né? Fez. Mas nós propusemos, então, que isso que fosse oficina, que desde o começo de tudo, os alunos já fossem sendo envolvidos nessa inserção na comunidade, de não ir com resposta, com proposta, não com nada, ir com o espírito aberto para enxergar, para ver, e incentivá-los a ir conversar com as pessoas, né? E às vezes com o próprio familiar dele, né? E para identificar questões em que pudessem atuar. Aí nós fizemos essa proposta e apresentamos para o curso de contábeis e concomitantemente o de administração. Isso, foi mais ou menos na mesma época. Mais ou menos na mesma época. E veio a calhar que essa proposta ia par e passo com a ideia de disciplina certificadora ou de... Agora vai me falhar o nome direitinho dos conceitos dessa proposta de formação por
Por competência. Por competência, né? Encaixou bem com o fato de eles estarem É. reestruturando os cursos, Isso, né? Então, eles já estavam nesse processo e eles precisavam de algo que fosse nesse caminho que vocês estavam propondo, né? Se eu não me engano, foi nisso. Claro, com essa pegada específica dessa metodologia. E aí, mas o que a gente tinha em mente? Só cumprir a obrigação da universidade se inserir na comunidade, fazer extensão e colocar isso na formação do estudante? Não era isso que a gente queria. O que a gente queria era começar a implementar aquela ideia de dar uma formação humanística. Não é nem dar a formação, é propiciar o desenvolvimento de uma formação humanística para os estudantes da UTFPR. E é esse o nosso espírito. E por que eu acho que isso está acontecendo, a gente está contribuindo? Por conta desses depoimentos, não é o único, tem outros depoimentos, mas também porque a gente tem percebido, e os estudantes relatam, que eles estão indo além da sala de aula, além da disciplina lá de direito previdenciário, deixa eu dar um chute aqui, além lá da disciplina que lida com custos ou qualquer coisa assim. Eles estão indo além. E por que eu digo que isso eu sempre falei nos cursos de engenharia onde eu leciono. Não existe nenhuma disciplina, nenhuma formação, absolutamente nenhuma, que não seja humana. Por duas razões. A primeira é porque quem faz é a gente, né? Sim. Então, assim, a física nuclear não é humana. Mas como que não é humana? Não é um robô que faz, é um ser humano que faz. A teoria por trás disso foi desenvolvida para um ser humano. Mas ela também não é humana porque não aplica na gente. Mas como que não? O produto do que a física nuclear estuda está aqui, ó. Aliás, está aqui, ó. Sim. Tem tudo. Está no exame que eu fiz semana passada lá, que eu arrebentei o meu joelho. Astrofísica que seja. Exatamente. Não. Então não tem. Em primeiro lugar não tem. Então, assim, é mais por comodismo que a gente divide as coisas. Ciências humanas, exatas, sociais aplicadas, isso aqui. Muito mais por conta do objeto de estudo. Mas a finalidade de todas elas é humana. Sim. Então, quando um engenheiro civil projeta uma ponte, ele não está projetando uma ponte para outro engenheiro civil ver e dizer está bem feito. Ele está projetando uma ponte para um ser humano passar por cima dela e diminuir uma distância, por exemplo, ou facilitar a transposição de um vão, de alguma coisa assim, né? Então é para a gente. A gente faz tudo para a gente. E aí, onde é que eu enxergo que essa formação humanística em processo? Não é no fato do cara aprender mais sobre Aristóteles, Platão, ler o banquete de Platão, que ele vai ficar um ser humano melhor. Até vai se ler e compreender, né? Mas não é isso. É quando o estudante chega e diz assim, professor, como foi marcante estar atendendo aquela criança lá naquela escola que eu nunca imaginava que existia. E ele volta diferente. Ou quando o menino chega e diz assim, em público, e fala assim, eu achei que ia aqui no curso, vim fazer contábeis aqui, mas eu não achei que era eu que ia fazer. Que ninguém ia me dar. Sabe? E eles falando isso, eles estão demonstrando que eles estão mudando como pessoas. E vendo que por mais técnico que seja a atividade, mais técnica que seja a atividade deles, lidar com a questão contábil, fiscal, ele está fazendo isso pra gente. É gente que está fazendo pra gente. Sim. Né? E que para ter uma formação, aliás, que a disciplina, estrito senso, assim, falando, não tem como ficar lidando com isso, porque o professor lá da área fiscal tem que lidar com a questão fiscal. Né? E aí essa oficina de projeto integrador até agora, pelo menos, eu tenho percebido isso. Uma coisa que eu acho que legitima o nome, prof. Algumas outras coisas que eu percebo como fã, né, desse projeto. Vocês têm professores na área de ambiental, gestão ambiental, sustentabilidade, envolvidos junto com professores de áreas específicas da contabilidade, junto com professores da área específica de administração. Então, quer dizer, não é só integrador do ponto de vista universidade-comunidade, ela integra também diferentes
fontes de conhecimento, né? A gente teve, sábado passado, foi feito no curso de administração uma visita a uma instituição que atende aprisionados, né? E foi feito um trabalho de aconselhamento para desenvolvimento de carreira. Então, ó, a hora que vocês saírem daqui, vai ser um desafio muito grande, vocês voltarem para o mercado de trabalho. E aí, quais são as expectativas, como você se organiza, qual a base, né? Para a pessoa ter um horizonte. Isso não tem preço, gente. O ganho que esses alunos tiveram falando com esse público, que passa despercebido pela sociedade, né? Eles são isolados, né? Então, essa instituição é um exemplo. A instituição que o senhor falou oh meu Deus, tanto em Saudade do Iguaçu, o senhor falou de uma outra instituição que também recebeu os alunos para irem. Os aplicativos lá, a Associação dos Motoristas Autônomos, né? O senhor falou. Aí eu fiquei sabendo também de duas instituições, uma focada em crianças que vêm de comunidades extremamente carentes, né? E também dependentes químicos que foram atendidos também. Idosos que querem voltar para o banco escolar, né? Banco escolar, se é assim que se chama, a gente entrega a idade quando usa esses termos, né? Mas tudo bem. Então... mas eu falo para os meus alunos, cara, eu sou dinossaurico. Quando eu digo a eles que eu nasci em 1965, eles não conseguem nem imaginar, mas isso era no século XIX ou XX. Eles ainda têm que ficar fazendo cálculo, né? Exatamente. Cara. É por aí. Então, nesse sentido, você trazer informação para esse público que está passando batido, está sendo, né, escanteado de alguma forma pela sociedade, e a gente está lá por eles, né? De forma integrada realmente pela gente, né? Eu estou envolvido quando eles precisam chamar a atenção da comunidade para vir num evento aqui na UTFPR. Professor, precisamos de ideia para fazer uma chamada de marketing e tal, parará. Então eu acabo sendo envolvido, professor de gestão de pessoas, a professora de sustentabilidade, o professor de psicologia, foi envolvido um monte de professor Sérgio, o outro professor de psicologia, né, gente, porque ele já é o professor de psicologia, mas tem um outro chamado Sérgio Paes. Então eles ficam ali fazendo aquela duplinha, né? O Barcelona tem o quadrado mágico e aqui a gente tem a dupla dinâmica de psicologia. Né? Então, aí tem o professor Aruanã também, tem ajudado bastante, né? O professor Nilson. Deixa eu contar uma fofoca, prof. Deixa eu contar uma fofoca, rapidinho. Estava eu ali na minha salinha, né? E a minha sala, ela fica no corredor que dá acesso para as turmas de administração e de contábeis, né? Eles vão para a sala de aula, bem no corredor ali, entre o bloco R e o Q, né? E eu tô ali, sempre a janela aberta, né? Escutando os alunos chegando para a aula, né? E início do ano 2022, o aluno passa por mim e fala assim, passou pela minha janela, não sei por que a gente está chegando nesse horário para aula de sociologia, nem sei para que serve isso, né? Não sei se era aluno de ADM ou contábeis, depois vocês se espertam aí, hein? Mas, no final do semestre, eles apresentaram os projetos integradores de contábeis e de ADM. Prof, o discurso dessa molecada, eu estou dando aula para eles agora um semestre depois, porque coincidentemente administração e contabilidade tem no quarto período, né? Então no quarto período eles fazem essa oficina junto com vocês e no quinto período eu dou aula para eles na ADM e tem alguns professores que dão aula no quinto período em contábeis. E eles falam, prof, o aluno mudou assim muito, né? Não dá para dizer que é melhor, gente. Seria muita, acho que prepotência nossa dizer que é melhor, mas é diferente e é uma visão de mundo um pouco maior, né? Principalmente agora que eu me incluo nisso, prof, não sei no seu caso, mas a gente é refém do mundo digital, né? A gente é refém de uma linha do tempo. E essa linha do tempo delimita demais a nossa visão de mundo ou a nossa noção de realidade. Só a gente se expondo indo à comunidade que eu acredito que a gente consegue. Mesmo na nossa época, quando a gente fez graduação, não tinha internet, eu acredito que o senhor também não tinha isso. Não tinha internet. Então, a gente não tinha internet, mas mesmo assim, para a gente ter uma noção melhor da realidade que nos cercava, a gente tinha que se expor, a gente tinha que fazer essa ação de extensão, né? E agora, eu acho que tá mais importante ainda. Então a gente vê essa diferença, prof. A gente vê essa diferença dos alunos que passaram por essa oficina.
E isso é muito legal. Então essa era a fofoca que eu tinha para contar. Desculpa te atrapalhar, pode Não, continuar. eu só vou fazer uma pequena digressão aqui para contar uma história também dos dinossauros. Eu não tinha internet. Inclusive, o meu TCC, que não foi um, foram 3, eles foram datilografados. Eu datilografei na máquina, mas foram 3. A gente fez um da clínica, um da escolar e Tinha isso lá no e um da organizacional. 3 TCC, 3 trabalhos assim. Olha. Bom, então, os estudantes, eles têm o currículo do curso que eles têm que seguir, né? E às vezes talvez eles nem enxergam assim, por que cargas d'água? Eu sou estudante de engenharia, tem que ter uma disciplina de psicologia aplicada ao trabalho. Isso não tem a menor importância, não vai me ajudar a fazer cálculo melhor. Ou então o administrador, o futuro, ou o contador. Mas para que sociologia? Para que serve isso? Não serve para nada. E realmente não pode não servir para nada mesmo. Pois bem, aí então, nessa oficina de projeto integrador, os estudantes têm de apresentar os seus projetos 2 vezes. A primeira enquanto projeto para público convidado, e professores de várias áreas e outras pessoas que quiserem, com o intuito de receber a crítica. Então, assim, precisa ajustar aqui, ou que tal fazer ali e tal, e acolá. É uma proposta. Isso, exatamente, é uma proposta. E a segunda apresentação é de resultado. Então, tem um seminário no meio e um seminário no fim, e o seminário do fim é do resultado. Mas eu quero falar do meio, não do fim. Então, no seminário pode ter lá um professor de história, um historiador. Que joia. Aliás, pode não, estou falando dessa última sessão, teve um historiador. Estava lá o administrador, o psicólogo, o linguista, o que mais que tinha? Não lembro mais que tinha, até linguista tinha. Sim. E de disciplinas que eles não têm no currículo deles. Não tem nada de disciplina de história, por exemplo, não tem uma discussão, né? Mas vai um historiador e participa do seminário e opina a partir da visão de um historiador. E os estudantes levam em conta. Sim. E acho que é por isso que, talvez, professor, cara, para que estudar sociologia? Mas nunca viu na vida isso, para que serve? Não vai me ajudar a melhorar não vou ser o melhor gestor por causa do estudo da sociologia. Aí ele participa de uma oficina dessa lá na administração e enxerga que a área de conhecimento que é denominada de sociologia tem muita coisa importante a dizer. Nossa. Tem muita coisa importante a dizer e ele acaba percebendo a importância quando ele se depara com pessoas de carne e osso, que é a comunidade. Sim. Né? E o engenheiro também, dessa comunidade, exatamente, a formação social dessa comunidade. Exatamente, que é onde ele vai trabalhar, né, depois. E aí fica pensando, poxa vida, eu não tive isso, e pensava que não precisava. E talvez se a gente ficasse nesse modelo de caixinha, para ser engenheiro tem que fazer, para ser administrador tem que fazer tais disciplinas, eles nunca cheguem a esse insight, né? Sim. Mas quando a gente propõe, escuta, vamos sair do muro da universidade, vamos para a rua, né? Oxalá, professor, vou usar um termo que o senhor usou no começo da nossa conversa, né? Oxalá a gente possa, daqui a um tempo, com o aval das estruturas, das normativas que nós somos obrigados a cumprir, enquanto instituição pública, mais ainda do que as instituições privadas, a gente possa sair das caixinhas de uma vez. Sim. Né? E enxergar essas situações de forma interdisciplinar, multidisciplinar ou paradisciplinar. Né? Ou seja, eu não preciso pensar em disciplinas para lidar com uma situação, seja especificamente da minha profissão, ou seja, da minha relação com a sociedade, da minha relação com a comunidade. Porque eu, enquanto indivíduo, eu estou 24 horas me relacionando com a comunidade. E eu, enquanto profissional, eu posso estar limitado a um determinado horário, né? A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que uma vez médico, ele vai ser médico, uma vez administrador, uma vez psicólogo, vai ser sempre psicólogo. Mas eu acho que as caixinhas, né, as disciplinas, elas limitam a gente
levar essa discussão que a gente está tendo agora, por exemplo, para dentro da sala de aula, né? Oxalá a gente ter alunos aqui, né? Não deu para convidar, tá, gente? Senão a gente tinha convidado alunos para falar para vocês sobre essa experiência. Isso nós vamos fazer com um outro canal nosso que está saindo, se chama Fala Daí. É um canal de conteúdo feito pelos alunos para os alunos, né? A gente chama de estudantes, inclusive, né? Então, pelos estudantes, para os estudantes, para discutir o quanto, no ponto de vista deles, isso tem sido contributivo para a formação, como indivíduo, como ser humano, como profissional. Prof, e aí, no final das contas, assim, o que o senhor poderia dizer para a gente poder... vamos ter que encerrar esse bate-papo, porque senão o Santi vai ficar com tontura, tanto que ele vai e volta com a câmera ali, né? Mas o que o senhor poderia dizer com relação a esse projeto, tanto para a comunidade interna, a comunidade da UTFPR, que tem sido o nosso maior telespectador hoje, como também para a comunidade externa, que está começando a seguir os nossos canais na internet. O que o senhor poderia dizer sobre o projeto integrador? Quer deixar uma mensagem final para a gente? Fique à vontade agora e abre o seu coração. Eu posso dizer, mas antes eu quero falar mais uma coisinha. Fique à vontade. O Santi vai aguentar mais um pouquinho, hein? Fique à vontade. Ele ali se vê. Então, a primeira experiência não foi com contábeis, foi na pós-graduação. Ah, foi na pós, foi que na pós. legal. Então, eu tinha a disciplina de metodologia de pesquisa, que depois eu transformei em oficina de pesquisa. Eu transformei, não, espera aí, nós, programa, okay. Oficina de pesquisa. Sim. Sempre nesse sentido de o estudante vai fazer, não ficar escutando teoria de epistemologia. Tem essa discussão epistemológica? Tem. Sim, é importante. Mas para fazer um projeto, ele tem que fazer o projeto, pronto. Sim. Mas eu tinha uma disciplina... que é uma área que eu andei me envolvendo aí da psicologia social, que é a temática das representações sociais e comportamento socioambiental. Legal. Então eu tinha uma disciplina eletiva que se chamava Representações Sociais e Práticas Socioambientais. E, claro, a gente estudava a teoria das representações sociais. Mas, sabe o que era mesmo muito interessante? E várias vezes fizemos isso, e eu escutava depois os estudantes falando entre eles, ou ouvir de conversa de corredor, e às vezes não me diziam diretamente, nunca me falavam diretamente isso. Eu com muita frequência pegava a van da UTF, ou a Kombi, ou qualquer coisa assim, e a gente ia com eles para a comunidade. Bom, vamos ver como é que... Vamos começar a enxergar Pato Branco. O município de Pato Branco, ir para a zona urbana, zona rural. Enxergar, ver como que é. Ver e ver com o olho do estudante de pós-graduação que está pensando em prática socioambiental e tudo mais. E aí nós passávamos o dia inteiro nisso, às vezes. Então, assim, até tem essa artificialidade, né? Uma aula tem 50 minutos. A gente passava a manhã inteira no campo. Sim. Manhã inteira no campo. Cara, nós já fomos até a Serra do Mar, nas nascentes do Rio Iguaçu, lá na Serra do Mar, em Piraquara. Que legal. Com os estudantes. E depois eles falavam, nossa, eu acho que ter passado na comunidade, ter conversado com as pessoas, ou às vezes só observado. Claro, com o suporte de tudo que eles escutam no programa, sobre questão ambiental, eles referiam assim que de um processo muito produtivo, com estudantes já um pouco mais maduros, que são os da pós-graduação, mas que está se repetindo na graduação. Aliás, se repetindo não, que está se manifestando na graduação. E bom, porque são os mais jovenzinhos ainda. Então, estão mais, pelo menos cerebralmente falando, cognitivamente falando, tem muito mais espaço para aprender coisas. Né? Ótimo. Muito espaço, muito mais aberto.
Então, a sua pergunta foi assim, como é que eu vejo, né, esse projeto integrador? Eu acho assim, ó, demoramos para começar. Demoramos para começar. Sim. Demoramos. Sim, A gente tem que fazer isso desde antes, desde sempre. Sim. Desde sempre. Sim. Né? Então, não tô abrindo mão da disciplina. Não estou abrindo mão do... Eu falo da disciplina no sentido da área de conhecimento, mas também falo no sentido do comportamento, da pessoa ter foco. A gente não, quando faz esse tipo de atividade, a gente não abre mão. Não está abrindo mão disso. Pelo contrário, isso exige muito mais, né? Exatamente. A gente não abre, não está abrindo mão, não estou dizendo que o conhecimento teórico é irrelevante. Não, mas de jeito nenhum. Está valorizando, mas está significando isso. Mais ainda. Mas, fundamentalmente, a gente está vendo que a teoria não é anterior à realidade. A gente pensa o mundo que a gente vive. Né? Sim, sim. A gente pensa o mundo que a gente vive. Então, sabe aquela falácia de o que vem antes da teoria ou a experiência? Não, como é que o povo fala? Na prática, a teoria é outra. Isso, exatamente. Na prática, a teoria é outra. Eu costumo dizer que quem leva isso muito a sério ou não entendeu a teoria, e daí não consegue aplicar, ou não tem a menor noção de como se dá a relação entre teoria e prática. Sim. Eventualmente, uma pessoa que tenha muito conhecimento numa área pode propor uma explicação. Sim. Mas essa explicação só vai ser efetiva quando ela entrar em contato com a realidade. Mas é o contrário que em geral ocorre. É a partir da observação, é da vivência mesmo, dos estudantes inseridos na vida mesmo assim, cotidiana, sim, que eles podem, a partir de ferramentas que eles estão tendo nas disciplinas, a pensar sobre. Sim. Ou criar uma explicação, ou teorizar sobre. Né? Sim. Então, eu não tenho dúvida da importância dessas oficinas integradoras. Não sei se podemos chamar de oficina, porque oficina é um nome que a gente dá lá, mas disciplina, projeto integrador, não importa muito o nome. Mas desse tipo de espaço, vamos chamar assim, de formação para o estudante. Sim, exato. E que transcende as disciplinas. Sim. Transcende. Sim. E em ele passando por isso, ele está se desenvolvendo como pessoa. Agora estou falando como psicólogo. Está se desenvolvendo como pessoa. Está ampliando o horizonte, né? Perfeito. Tá criando outros caminhos. Eu não tenho dúvida. Então, tem várias experiências melhores que a gente está desenvolvendo aqui. A gente, que eu digo, não é eu e a Maria, é o curso de contábeis e o de administração. Sim, sim, sim. O pessoal da engenharia civil pediu alguma sugestão nossa, provavelmente eles vão fazer alguma coisa um pouco diferente, mas certamente vão se envolver. Então, assim, eu não tenho dúvida de como isso é importante para o desenvolvimento. Se demorou, né, prof? Demorou, mas que bom que a gente começou. Que bom que chegou. E está pegando, está crescendo, né? Está crescendo. Diz a letra da música lá da Edith Piaf. Já apaguei, já varri, já esqueci. Eu vou começar daqui. Daqui, vamos lá, bora. Né? Exato. Né? Exato. A remada que eu dei lá atrás moveu o barco, mas se eu não continuo remar agora aqui, ele não vai sair do lugar. Exatamente, né? prof. Então, daqui para lá. Perfeito. Demorou. Então, já que começamos agora, então vamos dar o melhor. Muito bem. Daqui para frente. Exatamente. Show de bola, prof. Nossa, só tenho a agradecer. Né? Tanto a você e a professora Maria de Lourdes, como parte desse processo, só tenho a agradecer. Né? Eu acho que vocês têm construído um curso melhor junto com a gente. Só tenho a agradecer aqui, né, como o mediador de hoje, né, para variar, de vez em quando aparece esse maluco aqui, de vez em quando o professor Leandro, para receber esses ícones aqui do nosso campus, para falar um pouquinho sobre as experiências, as atividades que eles vêm desenvolvendo
para fazer essa conexão da UTFPR com a comunidade. Então, gente, se você curtiu, mais uma vez, né, clica lá no joinha, compartilha com a comunidade interna, com a comunidade externa. Essas atividades são tão importantes para a formação do nosso estudante e para a nossa, né, porque a gente está aprendendo, como o professor falou mesmo, né, a gente aprende, a gente se desenvolve enquanto profissional. Mais uma vez, muito obrigado. Esperamos poder voltar a conversar um pouco mais sobre isso, porque, nossa, é maravilhoso, né? Se der corda, a gente vai, né, prof? Ah, se der corda, vai. Então é isso. Gente, até a próxima. Um abração. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado.